Tudo bem, gente? Bom dia. Aqui é o Flávio Nascimento, médico psiquiatra. Vamos falar com vocês, tá? Trouxe um vídeo hoje um pouquinho diverso dos demais, tá? Uma proposta nova que eu venho trazer para a rede social. Um vídeo um pouco mais longo, mais completo, mas mais profundo também, sobre alguns temas em psiquiatria. O tema de hoje é o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, tá? Vou fazer um resumo sobre o transtorno, falar um pouquinho sobre ele. Espero ajudar vocês que possam querer saber sobre o transtorno com informações importantes e relevantes, tá bom? O TDAH é um transtorno muito comum no consultório. Muitos pacientes procuram o consultório querendo saber se tem ou não TDAH. E muitos se veem como desatentos, tá? E por isso acham que podem ter o transtorno. Eu quero aprofundar um pouquinho a discussão com vocês nesse sentido, e trazer informação inicial que o TDAH é um transtorno que vai além da desatenção, tá? É um transtorno, na verdade, tem dois núcleos de sintoma específicos. Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Núcleo 1 é realmente desatenção, tá? E o núcleo 2 é hiperatividade barra impulsividade, tá? Vamos explorar um pouquinho cada um desses núcleos, com bastante calma, tá? Começando pela desatenção, que é o mais conhecido, tá? Todo mundo, no dia a dia, né, conhece pessoas que são mais atentas ou menos atentas. As que são menos atentas podem, às vezes, ser taxadas como portadores de TDAH, tá? Mas o TDAH é uma condição que tem desatenção de uma forma específica, tá? Eu queria trabalhar um pouco com vocês isso. No TDAH, a desatenção, ela inicia-se como um padrão do paciente, tá? Geralmente de uma forma bem constante e contínua, desde a infância, tá? Bem importante esse ponto. O TDAH é um transtorno, qualquer um dos núcleos, tá? Desatenção ou núcleo 2, hiperatividade barra impulsividade. Os sintomas têm que começar sempre na infância, tá? Pelo critério diagnóstico mais comum hoje em dia usado, que é o DSM, tem que iniciar-se até 12 anos de idade, tá bom? Então a pessoa que é desatenta realmente tem TDAH, ela começa a se perceber desatenta já na infância, tá? Normalmente lá pelos 4 anos de idade, 5, 6, 7, já inicia-se o quadro, tá bom? Às vezes até antes, 2 anos ou 3, por aí, tá? E, geralmente, quais são os sintomas que o paciente tem de desatenção, tá? Uma dificuldade importante em conseguir se focar em um estímulo principal em detrimento a estímulos secundários, em diversos contextos. Então, por exemplo, na escola o paciente tem dificuldade em conseguir, na aula, prestar atenção, tá? Ele está lá, por exemplo, assistindo a sua aula, em certo momento, um tema qualquer, história, geografia, seja o que for. Ele começa a prestar atenção na aula, de repente um estímulo secundário, um pensamento dele, uma música que passa lá fora tocando, uma conversa paralela, começa a desviar a atenção dele. Ele desvia-se facilmente para o estímulo secundário, e quando volta para o primário, ele já perdeu um bom tempo, tá? E já perdeu meio que o fio da meada, tá certo? É importante notar o seguinte, na normalidade a gente tem tendência, claro, a estar focado no estímulo primário, perceber os secundários, mas não desfocar e passar um tempo grande no secundário. Então todo mundo, mesmo que não tenha TDAH, está assistindo uma aula, consegue às vezes focar na aula, percebe, é claro, estímulos fora daquele estímulo que é o principal. A questão do TDAH é que o paciente facilmente desvia o foco de uma forma muito rápida e muito, digamos, fácil. E rapidamente, e quando volta para o primário já perdeu meio que o fio da meada, tá? Esse é uma questão, um sintoma importante, desatenção. A pessoa tem dificuldade em conseguir, né, assistir aula, conseguir fazer uma atividade qualquer na escola, devido à desatenção, tá? Outro sintoma importante da desatenção, tendência a perder objetos, tá? Na fase infantil é bastante comum isso. Todo mundo,
quando criança perde objetos normalmente, tá? Uma garrafinha, um copinho, mochila, casaco. Isso é normal da criança até certo ponto, tá? Mas o TDAH, o paciente com TDAH, ele tem uma tendência importante a perder objetos com frequência, ou seja, ele de forma acima da média perde objetos, tá? Aquela criança que normalmente vai para a escola, a mãe dá uma garrafinha, um casaquinho, uma mochila. No fim da semana só voltou a mochila, perdeu o casaco e a garrafa. A mãe vai lá na escola, procura, acha de novo. No começo do ano tem um estojo cheio de material. No fim do ano só tem uma canetinha e um lápis. Perdeu tudo ao longo do tempo. De uma forma assim, acima da média, tá? Outro ponto importante também, na infância, tendência a ter dificuldade em copiar do quadro, tá? Por desatenção, claramente. O paciente está na escola, por exemplo, começa a ver lá o professor escrevendo no quadro. De repente ele começa a pensar em outro assunto na hora, tá? Passa um tempo refletindo ou pensando em outra coisa. Quando volta para copiar do quadro, o professor apagou já o quadro e começou já a escrever uma outra coisa e ele perdeu o tempo de copiar, tá? Então o caderno geralmente fica bem ruim, fica bem difícil nesse sentido. Outro ponto importante da desatenção na fase infantil. Tendência a ter dificuldade em seguir o ritmo da escola no que diz respeito à questão de trabalhos e atividades. Então, assim, tem, por exemplo, uma prova para fazer quarta-feira. O paciente às vezes esquece disso, tá? E no dia da prova chega lá sem estudar. Ou o professor avisa que tem que levar uma cartolina na sexta-feira para poder fazer um trabalho. Ele chega lá sem a cartolina porque esqueceu de trazer, tá? Ou na hora que o professor falou, ele estava desatento e não pegou a informação. Ou o professor falou, ele entendeu, pegou, mas depois esqueceu, tá? E perde ponto por isso, ok? Tendência a não conseguir em conversas prestar atenção. Então, pessoas às vezes que desde a infância, interações sociais, têm dificuldade em conseguir entender uma conversa por completo, tá? Por no meio da conversa desviar o foco, tá? Da atenção. Então a mãe está contando lá que vai fazer a viagem, não sei para onde, vai pegar o avião em tal lugar, que vai pegar o hotel tal. E no meio da conversa a criança vai lá e desfoca totalmente, perde aquele foco. E de repente, quando ela vai perceber, já está no fim da conversa, ela não sabe o que a mãe planejou para a viagem. E a mãe chateia-se com isso, é claro, né? E fica com essa situação, tá? Isso eu falei sintomas na infância, basicamente, tá? Esses sintomas, claro, se trazem, se perpetuam até a fase adulta, tá? Muda-se então a forma de apresentação, mas ele se mantém de certa forma, tá? Então o paciente, por exemplo, na escola não conseguia ver uma aula, na faculdade segue assim, tá? Esqueci objetos na infância, também esquece assim na fase adulta, tá? Perdi objetos. Na fase adulta é comum que o paciente também não tenha facilidade de conseguir seguir, né, protocolo, seguir, melhor dizendo, um calendário. Esquece, por exemplo, de pagar contas, de coisa do tipo, tá bom? Então esse é um ponto do TDAH, desatenção, tá certo? O núcleo 2 do TDAH, tá, é o núcleo da hiperatividade barra impulsividade. É um núcleo que as pessoas que não são da área conhecem um pouco menos, tá? Acham que o TDAH é só desatenção, mas na verdade não é. Também tem esse núcleo 2, tá? Que é a hiperatividade barra impulsividade. O que é isso? É uma tendência da pessoa, desde a infância, tá? A ser fisicamente muito ativa e ser muito impulsiva. Como se expressa isso na criança? Desde a infância, na verdade, a criança é muito fisicamente inquieta, tá? Normalmente na escola, desde muito cedo, 3 anos, 4, 5, 6, já tem reclamação nesse sentido. Então, assim, a criança
vem para a escola, a professora reclama que ela não fica parada na cadeira, que ela levanta o tempo todo, que ela fica muito fora do local que devia estar, tá? Toda hora quer levantar pela lixeira, quer ir ao banheiro, quer rodar pela sala sem motivo, tá? Uma tendência a ser muito ativa fisicamente. Também se expressa isso em casa, de diversas formas. Tem crianças, por exemplo, que não conseguem ver uma televisão ou um vídeo sentados na cadeira, tem que ficar pulando o tempo todo, andando, vendo vídeo. Alguns, para estudar, não conseguem estudar sentados na cadeira, tem que estudar em pé, fazendo outra coisa junto, tá? É a criança que é chamada de bicho carpinteiro, vamos dizer assim, pelos professores na escola, tá? É importante um ponto interessante, que normalmente a hiperatividade, ela normalmente tem tendência a começar a ser percebida antes da desatenção. Então o paciente tende a começar já com 3 anos, 4, 5, ter nesse sentido algumas queixas. A desatenção ela pode começar a ser percebida numa fase mais tardia da vida. Porque até certo ponto, tá, quando você é criança, até chegar lá a primeira série do ensino médio, fundamental, né, segunda, terceira, quarta e quinta, nem sempre você requer que você fique muito tempo focado numa atividade só, na escola. Por isso a atenção, mesmo reduzida desde o comecinho, não fica tão aparente, tá? Já a questão da atividade física, ou melhor, da dificuldade de ficar parado, tende desde muito mais cedo se mostrar na vida da criança, tá certo? São crianças que às vezes, pensando no núcleo 2 ainda, hiperatividade barra impulsividade, são mais tendentes a gostarem de atividades físicas, né, se mexerem muito e tal. Podem ser um pouco mais brigonas, um pouco mais irritadiças, tá? Muitas não conseguem, em certo ponto, tá? Fazer atividade que tenham que ficar parada, tá? Então ir à igreja, por exemplo, assistir um culto, uma missa, seja o que for. São mais impulsivas, tendem às vezes a não pensar nas consequências dos seus atos, responder então sem pensar aos adultos, fazer brincadeiras às vezes inadequadas sem pensar, tá? Tomar atitudes sem pensar, diversas, tá? Então basicamente isso. E assim como no núcleo 1, o paciente também tem, é claro, tendência a manter esses sintomas na fase adulta, tá? É interessante que esse núcleo 2, ele tende, de certa forma, ao longo do tempo, a ir sozinho arrefecendo, ou seja, reduzindo a intensidade do, dos sintomas, mas pode sim chegar na fase adulta esse tipo de sintomas de impulsividade e hiperatividade. Como se expressa isso na fase adulta? A pessoa pode manter uma tendência a ter dificuldade de ficar parada, tá? Então não consegue ficar sentado na cadeira por muito tempo. Assistir aula pode ser difícil. São pessoas que têm dificuldade, muitas vezes, em fazer atividades que sejam monótonas, por exemplo. Tem que fazer uma planilha, por exemplo. Ou algo que seja necessário ficar sentado. Não consegue. Ou não ficam, ou quando ficam, se mexem muito na cadeira, ou sentem uma tendência interna, digamos assim, a se sentirem inquietas, quando tem que ficar paradas e sentadas. Tá? Impulsividade na fase adulta. Mantém o padrão, né, de tender a responder sem pensar, tá? Dessa vez não a pais, mas também a colegas, professores e tudo mais. Falar sem pensar. Tendência, muitas vezes, a serem pessoas que têm dificuldade, tá, em controlar os impulsos de outras áreas também. Por exemplo, mudar de plano muito facilmente. Comprar coisas sem pensar, tá? Alguns casos até bem sérios. Pessoas tomam atitudes na vida sérias, tá? De forma refletida e depois se arrependem. Então, por exemplo, largam o emprego ou então pegam projetos importantes e depois largam sem refletir muito, depois se arrependem disso, tá? Basicamente esse tipo de comportamento impulsivo, tá bom?
Então é um transtorno que impacta bastante as pessoas, ao contrário do que a gente pensa, ou que as pessoas pensam que não são da área. Não são pessoas que têm necessariamente uma dificuldade acadêmica, tá? Tem pessoas que têm TDAH e têm mesmo assim um bom rendimento acadêmico, apesar do TDAH, tá? Outros tipos de qualidades acabam suplantando, né, o TDAH e acabam levando a um rendimento acadêmico bom, apesar dele. Então você pode ter pessoas que são médicos, advogados, engenheiros de sucesso, pessoas em diversas áreas que têm TDAH, tá? E tiveram um bom rendimento acadêmico, tá certo? Mas em certo ponto a vida não consegue se acertar por ter essa impulsividade aumentada, ok? Tratamento para isso, ok? A medicação é bem importante. Tratamentos também não farmacológicos são importantes. Eu quero falar um pouquinho sobre eles, tá? Com relação às medicações, primeiramente, tá? A gente tem medicações de duas classes no Brasil, basicamente, para poder tratar o TDAH. São os estimulantes e os não estimulantes. Os estimulantes são duas medicações que a gente tem no Brasil aprovadas atualmente, que são o metilfenidato, a marca mais conhecida é Ritalina, e a lisdexanfetamina, marca mais conhecida Venvance, tá? E tem uma medicação não estimulante que chegou recentemente ao Brasil, tá? Chamada atomoxetina, nome comercial Atenta, só tem uma marca no mercado, tá? Da Apsen, farmacêutica Apsen, tá? Os estimulantes são medicações, são as mais usadas, com certeza, tá? São remédios que tendem a trazer para o paciente uma mudança importante na atenção e também na hiperatividade. É um pouco contraintuitivo essa questão, porque pensa-se que o TDAH é uma condição em que o paciente é hiperativo e você dá um estimulante, mas em quem tem o TDAH, realmente o estimulante deixa o paciente mais concentrado e muitas vezes mais quieto também, tá? O mais comum, o mais usado hoje em dia é o metilfenidato, tá? Um remédio bem antigo e bem tradicional. Ritalina é um nome bem conhecido de todo mundo fora da área médica, inclusive. E é um remédio que tem um bom custo, tá? Por ser o remédio mais antigo. Pontos negativos: duração curta, 4 horas de duração de efeito. Então tem que fazer basicamente doses divididas ao longo do dia para poder cobrir o dia todo, tá? Ponto positivo: custo acessível, tá? Existe também a Ritalina, ou melhor dizendo, metilfenidato em doses de liberação prolongada para o dia todo, tá? São de marcas conhecidas, Ritalina LA, Concerta, Concive, mas são remédios que têm um custo um pouquinho acima da Ritalina do convencional, ok? Um segundo remédio estimulante que eu falei, a lisdexanfetamina, que é o Venvance, tá? Um remédio também bem bom, bem eficiente, mais moderno que o metilfenidato, tá certo? Mas também um estimulante, tá? Duração de 12 horas, tá? O paciente usa uma vez ao dia, pela manhã, e cobre o dia todo, tá certo? Efeitos colaterais da medicação, importante falar sobre isso. São medicações que o paciente tem, normalmente, alguns efeitos adversos possíveis, nem sempre acontecem, mas podem acontecer sim. Geralmente são brandos, tá? Mas é importante saber quais são. Por ser um estimulante, pode causar boca seca, pode causar redução do apetite, tá? Para alguns pacientes é até bom esse tipo de perfil, porque ajuda a perder peso. O Venvance, inclusive, é um remédio que hoje em dia já está na bula como remédio para compulsão alimentar. Então tem duas indicações, TDAH e compulsão alimentar. Alguns pacientes podem sentir com essa medicação, por ser um estimulante, um certo aumento de energia, e esse aumento passar um pouquinho do ponto e trazer um pouquinho de tremor de extremidade, tá? E taquicardia. Mas em pacientes que são do ponto de vista cardíaco, saudáveis,
É um remédio seguro, tá? Não tem risco nesse sentido. E é um remédio muito bom, ok? Os mesmos efeitos também que acontecem com Venvanse acontecem com o metilfenidato, basicamente, são estimulantes os dois, tá? Uma variação pequena com relação ao perfil colateral de um de outro. E são remédios que podem ser usados tanto no dia a dia, todos os dias, segunda a sexta, como podem ser usados só em dias de semana, tá? São remédios que não têm um perfil de ação que requer um uso prolongado para o efeito. Você usou o dia, o efeito vem no dia e depois ele vai embora se você não usar, tá? Segunda classe de medicação importante é, como eu falei, os não estimulantes, único no Brasil, atomoxetina, marca Atenta, tá? Nome comercial Atenta, marca Apsen. É um remédio que tem um perfil diferente dos demais medicamentos, tá? Dos estimulantes. É um remédio que tem um perfil de longo prazo, ou seja, para ter efeito, ele tem que ser feito todos os dias, tá? Sem falta. E começa a ter um efeito em 2 semanas. Vai ter ganho adicional ao longo do tempo. E pode ter ganho adicional até 1 ano de uso da medicação, tá? A dose varia com relação ao peso, tá certo? Então, em criança você usa 1,2 mg por quilo por dia. Em adulto você pode chegar até dose de 80 ou de 100, tá? Em criança você vai pelo peso. É um remédio que não tem um perfil colateral parecido com o estimulante, tá? Não causa boca seca, não causa redução do apetite, mas pode trazer outras coisinhas, tá bom? Uma náusea, especialmente no comecinho do tratamento, certa dor de cabeça no comecinho, mas depois tende a passar, tá? Um remédio bem tolerado, tá bom? Uma boa opção. Em caso severo, você pode usar as 2 medicações associadas, o estimulante e o não estimulante, tá? De forma conjunta. É importante também saber que tem tratamentos não farmacológicos, tá? Terapia é bem importante nesse sentido, tá? O paciente com TDAH tem uma questão muito interessante, chamada disfunção executiva, que é basicamente dificuldade em conseguir se manter no ritmo das cobranças do dia a dia, tá? Então, assim, entregar coisas no prazo, manter organizada a vida, a casa, as datas, as contas, para ele pode ser difícil. Então, é bem interessante que o paciente tenha, de certa forma, terapia nesse sentido, tá? A terapia com base na TCC a terapia TCC, na verdade, é bem interessante nesse aspecto. Terapia cognitivo-comportamental tem boa evidência científica para ajudar pacientes com TDAH, ok? Quem quiser saber mais sobre o assunto pode procurar na internet algumas coisas. Tem um livro bem interessante do autor Paulo Matos, tá? Que é um autor brasileiro bem conceituado no TDAH. O livro se chama TDAH Sem Perguntas e Respostas, tá? Facilmente encontrável aí na Amazon, na internet, seja onde for. E fala um pouquinho sobre o que eu falei aqui, tá? E quem quiser fazer uma avaliação própria, saber se tem TDAH ou não, uma avaliação, claro, não profissional, uma avaliação inicial, pode procurar uma escala chamada ASRS-18 na internet, que basicamente relata ali os sintomas de TDAH e você pode colocar se você tem ou não, e com base nisso uma noção se tem um diagnóstico ou não. Sabendo, é claro, que o diagnóstico final é feito com um médico psiquiatra, tá? Em alguns casos a gente pede também, para poder avaliar a atenção de forma mais específica, uma avaliação neuropsicológica, mas ela não é, de certa forma, obrigatória para tratar, tá bom? Ok, gente, espero que tenham gostado do vídeo, um vídeo um pouquinho mais longo, com um perfil um pouco mais profundo, tá? Estou à disposição, nos vemos por aí, tá? Tchau, tchau.